No vídeo de hoje eu quero te apresentar, nesses meus 15, 16 anos de carreira, os livros de engenharia que mais me ajudaram em toda a minha trajetória, que eu considero bem sucedida, depois de ganhar literalmente vários milhões de reais com o projeto Estruturas. Eu quero passar contigo aqui sobre 10 livros de engenharia que ainda hoje eu utilizo, que ainda hoje eu recorro, que ainda hoje eu leio. Eu sou engenheiro Enzo Portela, já projetei mais de 500 prédios no Brasil inteiro, mais de 30 pontes, e no vídeo de hoje eu quero te dar alguns caminhos que me ajudaram ao longo da minha trajetória. Bora! O meu primeiro livro, e talvez o que mais me ajudou, ainda hoje eu continuo utilizando, é o livro de comentários da norma 6118 de 2014. Mas, Enzo, essa norma não já foi atualizada? Já! Mas mesmo assim eu ainda gosto muito desse livro, porque ele ainda tem muitos comentários interessantes sobre estabilidade global, sobre cálculo de pilares e mais vários outros itens importantes da norma. Mesmo que a norma já esteja atualizada, e a gente pode até questionar que a atualização nem foi tão grande assim, esse livro ainda continua atual. Ele é um livro que, inclusive, até a capa dele já está desbotando, porque é um livro que eu uso bastante até hoje. O segundo livro que eu adoro, que está hoje todo se desmontando já, é o livro de Pontes de Concreto do Walter Pffer. Esse livro é animal. Lembrando que esse livro ele tem duas versões, tem uma assim mais grossinha e tem uma que são 2 volumes. Esse aqui é o volume 2, tá? Mas quando você vê volume 1 e volume 2, é como se fosse esse livro aqui sozinho. Esse livro tá desatualizado? Muito, né? Até porque a norma que ele usava na década de 70 e 80, ela não existe mais. Mas o Walter é um engenheiro que tinha uma didática muito impressionante. Então os livros dele têm muito texto e muita coisa de metodologia, principalmente de análise, que ele utilizava na época ainda continua válida hoje. Então é um livro bom de você ter, inclusive para você ler, principalmente você que trabalha com projeto de pontes. O terceiro livro que eu considero um clássico é o Técnicas de Armar Estruturas de Concreto, do Fusco. Esse livro, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores aquisições que eu fiz. É um livro que vai profundamente em critérios de detalhamento de armadura de viga, de laje, de pilar, inclusive dando muitos insights sobre essa questão das ancoragens, as considerações que muitas vezes a gente adota formuletas, números, sem entender a origem. Esse livro ele explica num rigor muito bom as questões relacionadas a detalhamento, mas a parte que eu gosto mesmo desse livro é quando ele discute a questão das ancoragens e as tensões que existem dentro das peças de concreto. O quarto livro que eu te indico é um livro novo, é um livro que foi publicado em dezembro de 2025, Fundamentos e Exemplos de Aplicação da NBR 6123, livro do professor Assi e mais outros 2 autores. Esse livro trata com um rigor muito bom e no detalhe das revisões e das considerações sobre as ações do vento nas nossas estruturas a partir da nova NBR 6123. Como eu gosto muito de pontes, em especial eu gosto do trechinho de pontes, apesar de que eles não focaram muito em pontes, é mais em edificações verticais como galpões e prédios, inclusive prédios altos, né, considerando ali a questão do efeito aerodinâmico, mas é um livro para você entender os itens da norma. E aqui o professor Assi, ele explica, junto com a professora Michele, eles explicam as origens das fórmulas, de onde vieram, e uma coisa muito boa desse livro são as referências bibliográficas. Você vê que o meu aqui no trecho de pontes, inclusive, ele é todo riscado, né? Mas enfim, é um livro bom, vale a aquisição. O quinto livro é de um assunto que obviamente não poderia faltar. Ainda hoje, na minha opinião, é o principal livro que a gente tem de estruturas de concreto protendido. Eu, como professor de graduação, gosto muito desse livro. Eu acho ele muito didático. Ele não é um livro voltado para projeto. Você meio que não vai ver exatamente os requisitos normativos, né? Como detalha uma prancha de proteção. Mas você vai entender os conceitos, curvatura, perda de proteção. Esse livro, principalmente para quem está começando e consultas pontuais, ele é excelente. Outra obra que me acompanha há muito tempo. Inclusive a capa também já tá bem surrada, né? O sexto livro, na verdade, é meu. Fala, você tá rindo porque eu vou indicar um livro meu, Prospecção e Vendas de Projeto de Engenharia. Esse livro não é de estruturas, esse livro é para ajudar os engenheiros a ter uma formação que a gente não tem, que é a parte de montar um funil de vendas, um funil de prospecção. Aqui a gente fala de marketing, aqui a gente ensina como capturar novos clientes. É um livro que teve uma boa saída, Prospecção e Vendas de Projeto de Engenharia. Eu, de minha parte, só conheço esse livro com esse tema especificamente para engenharia e mais especificamente ainda para engenharia estrutural. Então, se você pensa ter uma atividade comercial estruturada, bem estratégica, te indico aí você comprar o nosso livro. Sétimo
último livro, livro do meu amigo Gustavo Cavalcante, professor da nossa pós-graduação de Pontes e Viadutos aqui no Instituto Nacional de Engenharia Civil, Pontes em Concreto Armado. É um livro que eu adoto na graduação, adoto na nossa pós-graduação também, porque hoje em Pontes eu acho que é o livro melhor e mais atual. Um livro extremamente didático, que fala desde pilar, viga travessa, transversina, até barreira New Jersey. Ele faz o dimensionamento nesse livro, não à toa é o livro que nós adotamos aqui na nossa pós para os nossos alunos. Inclusive, se você quiser receber todas as informações da nossa pós, eu vou deixar na descrição desse livro o link lá para você conhecer a nossa pós-graduação aqui do INEC em projeto de pontes e viadutos, né? Tá querendo aprender a projetar pontes e viadutos? Tem o livro do Gustavo Cavalcante, nosso professor aqui. Na descrição do vídeo tem o link lá para você receber todas as informações da pós. Oitavo livro é de um assunto que nós engenheiros não temos o hábito de estudar, que é dinâmica das estruturas. Eu me deparei com esse livro há uns 5 anos atrás, quando eu fui fazer meu primeiro prédio mais alto, prédio com túnel de vento, que aí tinha efeitos dinâmicos mais importantes. 5, 6 anos atrás, acredito eu. Esse livro é do professor Rei Orlando, lá da USP, onde eu fiz o meu doutorado em Engenharia de Estruturas, Introdução à Dinâmica das Estruturas. É um livro aí de 250 páginas, mas um livro que, na minha opinião, quando o assunto é dinâmica das estruturas, talvez seja um dos mais didáticos. É um livro de muito texto para explicar muitos conceitos importantes, inclusive como é a ação dinâmica do fluido do vento nos nossos edifícios. Agora, puxando mais para a parte de solos, eu vou te indicar como nono livro, Caderno de Muros de Arrimo, do Antônio Moliterno. Eu gosto muito desse livro. Aí já é um livro que não tem texto, é um livro de muito cálculo de empuxo, as verificações que você tem que ter de arrimo, de tombamento, de deslizamento, de tensões no solo, todas as questões ali relacionadas a arrimos. Para mim, disparado, esse é o melhor livro que nós temos hoje no Brasil. É um livro que me acompanha há uns 15, 16 anos. Tá até amarelado já as folhas desse livro. E por último, para encerrar a sessão de todos os livros e encerrar com muita qualidade na parte de solos, um livro que dificilmente você vai encontrar, do Dikran Berberian, Engenharia de Fundações. Esse livro, não só pela espessura dele, eu vou chamar ele de Bíblia das Fundações, mas sobretudo pelo conteúdo que tem aqui. Esse livro é absurdo, absurdo. Infelizmente, eu tenho a terceira edição, mas infelizmente, até onde eu sei, esse livro não é mais vendido. Mas ele trata das questões do solo, de SPT, dos vários tipos de ensaio, de sapata, de blocos, de estaca e tudo do ponto de vista do solo. Eu não sou geotecnista, eu trabalho mais na parte de concreto armado e protendido e principalmente de pontes. Mas esse livro realmente é um local de consulta, não é um livro para você pegar e sair estudando. É um livro de consultas e estudos pontuais, mas é extremamente complexo. Se você conseguir adquirir esse livro, a minha dica, e eu faço os votos, é que você compre imediatamente. E aí, gostou? Agora eu quero saber quais são os teus livros favoritos de engenharia civil, engenharia de estruturas, de concreto. Deixa aqui nos comentários algum livro, me recomenda algum livro. Você notou que esse vídeo tem um conteúdo um pouco diferente do que nós normalmente trazemos aqui no canal, mas era para te dar esse vislumbre, principalmente quem tá começo de carreira, muitas vezes não sabe quais livros adquirir. Tá aí 10 livros que realmente me ajudaram aí ao longo da minha carreira. Se você trabalha com projeto de estruturas ou quer trabalhar com projeto de estruturas de pontes e viadutos, novamente eu deixo aqui o meu convite para você. Na descrição desse vídeo tem lá o link com todas as informações da nossa pós-graduação. Vai lá, clica para você conhecer um pouco mais e aprender a projetar estruturas de pontes e viadutos rodoviários e ferroviários aqui com a gente. A gente se vê!